fortalecer, enaltecer a arte do dia a dia, contar e escrever histórias da arte de viver. O projeto FIAR Histórias Vivas apresenta E por Falar em Arte. Olá, eu sou Kátia Soares. Este é o projeto FIAR Histórias Vivas e ele apresenta o podcast E por Falar em Arte. O podcast Por Falar em Arte é do coletivo Quírios. Nós, do Quírios, nós valorizamos aí o fazer artístico, o empreendedorismo, e nós queremos, nesse podcast, saber como é que o artista faz a arte dele, os processos, os desafios que ele vive. O coletivo Quírios, ele está na cidade, na periferia de Contagem há mais de 30 anos. E então hoje ele começou com teatro de rua, mas hoje ele está também com teatro, com dança, com música, com artes visuais. E a gente desenvolve vários projetos. Bom, nós estamos em Contagem, uma cidade que é conhecida por ser um polo industrial. Nós temos aí o cinquinho e cincão. E nosso projeto também, ele gosta muito do número 5. A cidade gosta e a gente também, porque o número 5 ele tem a ver com equilíbrio, ele tem a ver aí com vários elementos que a gente quer lidar aí na nossa entrevista, vai servir de base na nossa entrevista com todas as artistas que nós entrevistamos. Nesse podcast, nós estamos entrevistando 5 artistas de Contagem para a gente saber como é que é o dia a dia delas, como que elas fazem para viver de arte, como é que é isso. Tá. Nós temos o patrocínio da Prefeitura Municipal de Contagem, por meio do Fundo Municipal de Cultura. Então, nós temos aí também o apoio do Grupo Quírios, da OSC, Ponto de Cultura Quírios. Nós temos o apoio aqui da Lipoestética, que está doando para cada entrevistado um procedimento estético. É a lipo sem corte, tá bom? Aí para você, Vanessa. E agora, parando por aqui, nós vamos falar agora com vocês. Está aqui a Vanessa Oliveira, que é uma multibailarina, porque ela dança balé, mas ela dança jazz, ela dança tango, ela dança zouk, ela dança forró, ela dança o que precisar dançar, entendeu? Nunca vi uma pessoa assim, mas com vocês é a Vanessa. Vanessa, obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse podcast. De nada. Então, agora nós queremos saber, todo mundo quer saber, quem é a Vanessa Oliveira e como é que ela se descreve a partir da arte dela. Nossa, essa pergunta é muito difícil, né? Quem é a pessoa? Eu lembrei de uma cena, acho que eu vou contar essa cena que talvez me ajude a entender um pouco. No meu primeiro dia de um processo criativo, eu cheguei lá no espaço de reunião, com esses artistas, e encontrei um artista, uma pessoa lá dentro. Não era o primeiro dia eu não pude ir. Chegou atrasada, né? Eu não pude ir, eu realmente não cheguei atrasada, eu realmente não pude ir no primeiro dia. E aí, nesse segundo dia, eu chego, então, e encontro esse artista presente lá na sala. E aí eu chego e pergunto para ele, eu falo assim, quem é você? Quem você é? Aí ele virou e falou assim, Vanessa, não estou preparado para responder essa pergunta, não. Ele falou assim, olha, o primeiro dia eu me preparei, porque eu não tenho facilidade em responder essas coisas assim. Eu me preparei, pensei, o que eu vou falar, as pessoas vão perguntar, com certeza a diretora vai perguntar,
Quem é você? Eu tenho que ter alguma coisa para falar. E a dinâmica não aconteceu no primeiro dia. E aí? E quando ela teve a oportunidade de acontecer no segundo dia, ele não estava preparado. Então ele tomou um susto. E aí você está dizendo que você não sabe dizer? Que é eu estou dizendo que essa pergunta me lembrou um artista incrível que se chama Lu Lapé. Beijo, Lu. Te amo, você é muito foda. Gente, quem sou? Meu nome é Vanessa. Sim. E eu sou multibailarina. Isso. Difícil. Que mais? Eu sou professora também. E eu trabalho no Quírios, que é um projeto social maravilhoso no bairro Água Branca. Mas você trabalha também em outros lugares, então fala. Só que, nossa, gente, são tantos lugares, né? São vários lugares. Nossa, eu trabalho muito, viu? Vamos lá, vamos falar os lugares. Eu trabalho também na Savassi, na 78 Escola de Dança, e na Ampliar Dança e Movimento, que é uma escola que fica no Sagrada Família. Dou aulas particulares, dou aulas de grupo. Nossa, é muito tipo de aula. E também tenho as minhas parcerias, que eu trabalho em conjunto, né? Que hoje em dia são os meus parceiros de Zouk e de tango. Você falou aí, né? Desses múltiplos trabalhos. Então, meu parceiro de tango é o Sebastião e o meu parceiro de Zouk é o Demétrios, e a gente ensaia trabalhos para apresentar em vários espaços. Será que eu estou me delongando, não, né? Não, você falou bem. Falou. Ai, que bom. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Ai, com certeza, você deve ter esquecido alguma coisa. É bem assim, né? A gente se descrever é muita coisa, a gente é muita coisa, é uma história muito grande, né? Tá aqui, que eu fico nervosa, Kátia. Isso é que você não me viu outros dias, mas Meu tudo Deus bem. do céu! Vai, me ajuda a responder essa pergunta difícil. Então, assim, como é que é o seu processo criativo? Você precisa ficar isolada? Não precisa? Como é que é esse insight, né, quando você pensa em elaborar uma dança, seja lá no projeto, seja lá com o parceiro, seja quando você está numa escola que já é, né, básica de dança mesmo? Como que essa Vanessa consegue dar conta desse... Como que ela utiliza, né? Como que ela vai nesses caminhos? O processo criativo é muito especial mesmo, né? Porque ele pode vir de várias formas, com vários recursos, de várias maneiras. Então, uma das que eu gosto muito é música. Então, ouvir a música e ver conseguir ver como é que o meu corpo responde a essa música. Às nuances, aos toques, de tudo aquilo que de fato eu posso aprender desse encontro, assim, desse atravessamento de corpo e música. Então, esse encontro do corpo com o som, do corpo com a música, é uma das formas de processo criativo que eu mais gosto de desenvolver, elaborar, pesquisar. Mas eu acho que eu passei na frente, eu precisava de fazer uma pergunta antes da gente chegar nisso, né? Ai, meu Deus. Depois a gente volta nesse assunto. Tá. Como que foi que você chegou na arte, descobriu que a dança é a arte? Né? Como que foi essa descoberta da Vanessa que viu e falou, não, eu sou artista. Eu podia ser qualquer outra coisa, mas eu sou artista. Como é que foi essa trajetória sua? Nossa, ela tá sendo ainda, né? Ela tá sendo. Eu acho que, nossa, assim, a gente falar assim,
eu sou artista até chegar nesse momento, sabe? Não sei, para mim foi um pouco assim, descobrir cada dia um pouquinho mais do que é. Então, assim, eu tenho uma memória de um primeiro momento que foi uma primeira ficha que caiu. Eu falei assim, isso aqui não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Que foi no período que a minha mãe morreu, quando eu tinha 15 anos, e eu dançava muito nessa época. E aí, depois desse acontecimento, a minha dança ficou muito diferente. Muito diferente. Então, eu dançava muito, amava, e é como se a minha relação com a dança tivesse um limite ali, um limite de expressão, ou seja, né, enfim. E aí, naquele momento, eu acho que foi uma mudança tão grande que talvez me trouxe para o estado de luto, talvez me trouxe para um estado de presença, que fez com que estar presente na dança fosse, assim, muito transcendente mesmo, mais do que, né, porque a dança pode ser várias coisas, né? Pode ser entretenimento, pode ser saúde, terapia, né? Enfim, acho que as pessoas... Pode ser show mesmo, espetáculo. E sim, assim, ela está presente em tantos lugares, né? Mas pela primeira vez eu acho que eu entrei em contato com ela com tudo isso junto e misturado, assim. Ao mesmo tempo era tudo isso, é entretenimento, é saúde, é show, é tudo. Então a minha expressão realmente ganhou um outro lugar ali, dentro da dança. Então acho que essa foi uma chave que virou, assim, tipo, nossa, minha relação com a dança é mais profunda. Não sei. Então, o luto fez esse start. Sua família tem pessoas artistas? Como é que é? Como que é essa coisa da arte, assim? Ou assim, só aconteceu com você? Não. Eu sou filha de 2 artistas. Meu pai é músico. E a minha mãe, eu considero que ela era uma artista da vida, do cotidiano, sabe? Olha só que interessante. Então, assim, eu convivi com isso, né? Desde pequena, assim, com essa presença artística. Talvez essa forma de se relacionar com a arte, né? E a música, como eu já te respondi na pergunta anterior que veio antes da hora. Sim. Essa relação com a música é muito forte. E a minha dança, hoje eu estou entendendo que ela tem uma coisa de presença também que é muito forte e que tem a ver com essa coisa de cotidiano, do dia a dia, do fazer, a dança do fazer das coisas, né? Como é que eu pego meu leque? Como é que eu abro? De que forma que eu coloco uma ventinha aqui para o meu rosto? Ou, enfim, essas pequenas escolhas que vão gerando esse movimento do dia a dia, do cotidiano, né, que é da minha mãe, junto com essa... Uma coisa que eu acho que aprendi, né, foi com você, né, que a dança é movimento, né? Porque até então a gente sempre tem esse olhar de que a dança é uma coisa extra, bem fora do dia a dia, do cotidiano. Uhum. E aí parece que é estar num outro lugar. Que pode ser atingido quando você pensa na dança como transcendental, mas como uma experiência transcendental, mas que necessariamente não precisa ser uma coisa tão difícil de se fazer, né? Não. Essa ideia do sofrimento do corpo, né? Não. Realmente não é para ser difícil, assim. Tem como tudo, né? Os ciclos, tudo na vida. Acho que tem um momento difícil, tem um momento mais de boa. Né? Tem um luto e tem a celebração de um nascimento. Assim. São esses ciclos que fazem parte. Agora, para ser assim,
difícil do tipo, não é para mim, não, né? Porque a gente escuta muito isso, as pessoas falando, eu não danço porque eu não tenho nada, assim, não tenho nada que possa me linkar a essa dança, me linkar a esse movimento, né? Eu não nasci com um dom, não nasci flexível, né? Se eu colocar minha perna na cabeça, que agora eu vou para o hospital. São coisas que eu escuto e que são vários tabus, talvez, que vão afastando as pessoas dessa possibilidade de se mover com poesia, de se mover com o som da música, com o som do ambiente, com se mover, né? Porque mover a gente já move, né? Mas aí entra a consciência. E pensar nisso como uma possibilidade de coreografia, né? Que é muito importante, né? Se as pessoas pudessem viver isso, né? Essa experiência de fazer alguma coisa repetida ou uma coisa que é do cotidiano e ver isso com uma música, como que isso funcionaria, né? Seria uma coisa, né, bacana. Mas, Vanessa, então você tem esses vários locais que você desenvolve, né, seu trabalho. Uhum. E qual que é a diferença, né? Existe diferença entre eles? Como que é essa diferença? E como que você trabalha essas diferenças que acontecem? Porque a hora você está num projeto, a hora você está numa escola, a hora você está ensaiando com 2 parceiros que têm apresentações, né? Então, como que é a Vanessa em cada um desses lugares? Nossa, meu Deus. Essa é uma pergunta desafiadora, né? Nossa. Não, nem sei por onde começar. Bom, eu acho que os lugares diferentes, eu acho que isso me traz um desafio. Porque é o desafio da própria diferença. Assim. Eu acho que lidar com diferenças às vezes pode ser complicado. Então, uma coisa que eu busco fazer é compreender o que cada lugar pede, né? E escutar assim cada contexto, né? Então, assim, são contextos, além de ser funções diferentes, são locais diferentes. Então, todos eles com públicos diferentes. Então, a exigência, né, na lida em cada espaço, eu acho que é muito diferente. Então, hoje eu vejo isso, eu busco muito me adaptar ao que os lugares buscam, pretendem realizar, ou seja, fazer parte mesmo, assim, de um time, né? Ao mesmo tempo, sem esquecer de mim, assim, do que eu tô indo lá. Tô indo lá fazer o quê? De que forma que essa dança vai se manifestar lá com essas pessoas? O que cada pessoa o que cada pessoa está buscando quando está buscando dança? Porque eu entendo que se nos encontramos, né, se essas pessoas chegaram até mim, eu cheguei até elas, a gente tem alguma coisa que a gente vai desenvolver ali em dança juntas. Porque é isso também. Dançar sozinho é uma coisa, dançar com o outro é outra coisa. Né? Então, eu compreendo esse encontro dessa forma, assim, ele vai acontecendo no dia a dia. É difícil explicar isso, hein? Tá, e tem alguma pessoa que você tem como referência, algum movimento, alguma pessoa que você tem como uma referência para você enquanto dançarina, enquanto bailarina? Como que é seus processos de estudo? Como que é isso, né? Como que esse dia a dia seu, pensando nessas variações? Nossa.
Vamos lá, referências. de dança? Quem? Fala aí nome De dança e de artistas no geral? Pode ser. Ai, gente. Olha, de artistas no geral é interessante, porque as minhas maiores referências estão muito pertinho, sabe? Então, assim, a minha mãe é uma das minhas maiores referências. Os meus irmãos, meu pai, esse contexto, assim. Meus irmãos, por exemplo, não são artistas da arte, assim, da dança, da música, do teatro, mas são artistas do meio deles, né? Do meio que eles trabalham, assim, da tecnologia, da liderança. Que eles conseguem produzir, do né? que eles... Isso sim. E da dança? Bom, a minha maior referência de dança, com certeza, é quem eu chamo de mãe de dança, né? Quem me ensinou a dançar assim mesmo, que é a Mônica Costa, que foi a minha professora desde a infância lá no bairro Água Branca, inclusive. E eu considero assim que ela me ensinou a dançar. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui buscando técnica, recursos, ferramentas, mas a essência, eu acho que ela estava ali. Bom, você estudou na UFMG, né? Fiz o curso de dança. E aí, como é que foi essa experiência, né? Você tem uma experiência que é de aprender desde a infância, né, de ter desenvolvido ali várias habilidades e depois ter que estudar sobre isso. Né, ter aí um pouco essa coisa mais acadêmica, né? Ter esse olhar mais assim, um outro olhar, né? Mais distante, aí ao mesmo tempo que mais perto, né? Porque boa gente que pesquisa, boa parte dos pesquisadores de dança, não necessariamente, mas a maior parte é dançarino, né? Essa mudança, ela foi radical para mim, assim. Entrar na dança UFMG foi um marco. Foi um marco. Foi uma coisa que mudou mesmo, porque não sei, quando eu vivi, né, essa mudança da minha relação com a dança, que foi lá nesse luto, né, com a minha mãe, eu vi que alguma coisa mudou, mas eu não sabia falar nada sobre isso. Assim, não sabia explicar. Tipo, a pessoa me perguntava, você dança? E aí, como é que funciona isso? Né? Como é que é a dança para você? Eu não sabia falar mais do que era muito bom. Assim, que era o momento que eu mais queria estar na minha vida, era lá dançando, assim. Você queria experimentar aquele momento, né, de glória. Aonde eu quero estar agora? Eu quero estar lá, naquele lugar, naquela casa, naquela sensação ali. E aí, ao entrar na dança UFMG, aí veio tudo, veio um mundo, né? Veio uma turma, outras pessoas, que muitas queriam talvez um pouco da mesma coisa, enfim. Mas uma turma diversa, professores, referências em dança e toda uma trajetória de 4 anos e meio, assim, entrando em contato com tudo que tem a ver com dança. Então, pensa, né? Eu entrei com uma sensação e fui descobrir maneiras de relação com essa sensação. Então dançar é com o corpo. Opa, então vamos entender aqui corpo. Vamos pensar sobre corpo, sobre a história do corpo na sociedade, sobre a história da dança na sociedade, sobre anatomia, mas será que pelo olhar da biologia, anatomia, no dedo? Não, peraí, se é o movimento, então é anatomia para o movimento, em movimento. O que provoca o movimento? Enfim. E aí um universo de referências que... Aí eu falei, o buraco era mais embaixo mesmo, sabe? Assim, tipo, uau, não imaginava que era tudo isso. Aquela sensação gostosa.
E se você não fosse dançarina, você gostaria de ser o quê? Existe alguma outra coisa que você gostaria de ser? Você mudaria, se você pudesse mudar? Não? Eu lembro de um professor meu, uma vez ele falou assim, gente, se alguém me perguntar se o mundo fosse acabar, assim, o que eu salvaria? Se o mundo fosse acabar, você pode salvar uma coisa só, o que você salvaria? Aí ele respondeu assim, eu não levaria a dança, eu levaria a música. Naquele momento, eu entendi que a gente estava falando de uma relação. Então, se eu for sobrar no mundo com alguém ou com alguma coisa, eu quero estar com aquilo que eu me relaciono. Então, assim, a minha relação com a dança é muito forte. E é bonito te ver dançando. Eu já te vi várias vezes, é muito bonito. Então, e aí assim, você apresentou, fala um pouquinho dessas apresentações que você já fez, qual que você mais gostou, qual que você, assim, não gostei dessa de jeito nenhum. Meu Deus, só pergunta difícil aqui nesse lugar, gente. Nossa, é porque foi muita coisa, né? Palco, desde que eu descobri palco, eu falei, não, gente, esse lugar aqui é muito bom, tem que trabalhar para poder estar aqui mais, entendeu? Uai. Teve Nossa. alguma coisa que você produziu, às vezes não fala nem da produção dos outros, fala da que você produziu, que você não gostou, ou que você gostou muito e que você gostaria, às vezes, de fazer novamente. Bom, eu estou confusa aqui na organização do raciocínio, porque são variados tipos de apresentações e variados tipos de trabalhos artísticos, né? Então, assim, esse ano, por exemplo, esse último ano, eu trabalhei muito próxima da criação dentro do tango, porque eu apresentei muitas vezes o tango em restaurantes e tal. Então, foi um momento cênico que talvez eu mais estive nos últimos tempos. E é um que eu gosto muito de atuar, porque eu tenho um parceiro argentino. Então, assim, você estar em contato com a dança, mas não só a dança, mas com a cultura, assim, de certa forma, viva que tem ali dessa pessoa que veio desse lugar, né? Mas as apresentações são várias. Então, em termos de memória, assim, palco, né? Na época que eu trabalhei no Tocantins, eu viajei o Brasil inteiro com a companhia, assim, dançando em muitos lugares, assistindo muitas companhias e apresentando em contextos diferentes. Então, me vem cada memória, assim, desse momento, enfim. Outra apresentação mais recente, que foi um processo criativo bacana, e falando dos que eu gostei muito, é um espetáculo que se chama Isso é um Poema que Transborda. E ele foi criado e pensado dramaturgicamente para pessoas cegas. Então, o processo criativo foi assim, uma conversa entre dois mundos, né? Porque a ideia não era que a gente se colocasse no lugar de uma pessoa. Não, a ideia era a gente trabalhar a nossa visão, a forma com que a gente vê, tentar, de certa forma, entrar em contato o mais profundo com isso, para poder passar um recado, para poder conversar a partir do meu lugar. Então, se eu quero te contar, por exemplo, o que eu estou vendo nesse momento, eu vou fazer um recorte do meu olhar, eu vou ver o que esse olhar, com o que ele está entrando em contato, como que me atravessa. Então, cada um observa de uma forma diferente, né? Então, esse foi um dos processos mais legais, assim, dessa ponte entre dois mundos, que são como duas observações acontecem, duas realidades acontecem, né?
E aí, nesse caso, as pessoas com quem vocês estavam interagindo eram deficientes visuais? Não. O processo criativo, ele teve 4 bailarinos em cena e todos os bailarinos são pessoas que enxergam. Então, a ideia era a gente pensar numa ponte eu vejo mesmo como uma sensibilização desse nosso próprio olhar, sabe? Porque dança está atrelada à imagem, ao Sim. espelho, né? Então, eu faço um movimento e quero que você veja o movimento que eu fiz. Mas como então eu vou dançar para você que não pode ver essa imagem? Né? Né? Como que essa dança vai acontecer de outras formas? E pensando no artista que quer ser visto, como que vai ser isso se quem vai assistir não vê? E qual que é essa sensação também para a gente, né? São planetas diferentes, entrando em contato através da cena. Através da cena. Tá. Então, como que você faz para viver da arte? Aí fala um pouquinho sobre isso, né? Você vive da arte. Hoje em dia, a minha atuação principal para sobreviver da arte é através das aulas. Então, embora eu apresente, né, tenha as minhas parcerias e os trabalhos de criação de espetáculos, que é um lugar que eu gostaria de estar mais, inclusive, né, de estar atuando mais, mas hoje a minha principal função são as aulas. E aí, dentro das aulas, eu acredito que eu desenvolvo assim, um trabalho de artista-professora, assim, né, trazendo não só essa questão da técnica da dança, né, dos movimentos em termos anatômicos, mas simbólicos, poéticos, expressivos, contextualizados, né? Então, isso é o que faz cada dança, inclusive, ser diferente em cada lugar. São essas necessidades de relação e de contato com ela, né? Então, hoje em dia, é a minha principal função em termos de fonte de renda, assim, de sobreviver financeiramente da dança, né? Inclusive, tem esse desejo de atuar mais, né? Ele sempre vai me puxando, assim, me chamando. Porque quando você é artista, você quer mesmo apresentar. Eu também vivo um pouco essa loucura, porque eu gostaria de estar apresentando teatro no palco, que é o que eu sei fazer. Mas é claro que eu, como artista, né, eu estou aí pensando, né, que eu vou dançar, né, que eu vou cantar uma musiquinha, né? Estou pensando aí que eu vou ser uma atriz mais completa daqui para frente, né? Vou melhorar, né? Aprimorar aí algumas coisas, né? Porque isso é muito importante. Então, e qual que é o principal obstáculo nesse processo seu de viver da arte, de ser artista? Nossa, eu fico pensando que é a dificuldade, muitas vezes, de ter contato com instituições ou locais estruturados, né? Assim, então, ou a gente vai precisar escrever os projetos e fazer a captação do recurso, ou a gente vai precisar estar atrelado assim, a alguma instituição, né? Por exemplo, as companhias de dança. Então, as companhias de dança são poucas, né, para a quantidade de bailarinos que a gente tem assim no mercado. Então tem essa dificuldade da estruturação
né? Assim, então, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente vai ter 2 companhias, assim, mais estruturalmente falando, que é o Grupo Corpo e a Companhia do Palácio das Artes, né? Que vão receber esses artistas, mas os que não vão para lá vão entrar onde, né? Vão se inserir aonde? Então, em termos de dança mesmo, tem um mercado muito escasso, assim. Então, é isso. Então, a gente vê os artistas trabalhando muito, assim, muito, mas numa labuta, sei lá, meio que... Não sei, eu vejo alguns amigos artistas, assim, que estão, por exemplo, já se jogaram, né? Estão só apresentando, estão cantando. Alguns... É isso, é uma labuta. Eu vejo algumas trajetórias perto de mim que falam assim, poxa, talvez trazem uma desesperança, assim, de arriscar, porque o caminho é árduo mesmo, né? Nesse lugar de uma estabilidade, talvez, que é o que as pessoas procuram financeiramente falando, a maioria das pessoas, né? E às vezes o ator e mesmo o dançarino, né, diferente às vezes do cantor, né, que às vezes pode ter essa projeção mais individual, né? Uhum. A gente tem mais obstáculos, né, nesse sentido, porque às vezes a gente depende de um coletivo dentro de palco, fora do palco, e às vezes nem tanto o espaço para apresentação existe, né? Uhum. Então, eu estou falando de 2 companhias, né, que são reconhecidas, né? Mas aí até fico pensando, quando falo em teatro, a gente fala um pouco do Grupo Galpão, mas também é mais ou menos a mesma coisa, né? E à medida que as cidades vão ao derredor, a gente está falando da capital, né? Aí, quando a gente pensa dos municípios que estão ao derredor, aí Nossa, mais Contagem, então, nem teria, talvez, essa possibilidade, assim, né? Não tem uma companhia da cidade, né? Não tem um lugar para dançar. Não tem teatro. Não tem um teatro, não tem um lugar para dançar. Então, a gente teria que dançar na rua, né? O tempo todo na rua. Sim. Eu, na companhia que eu trabalhei em Palmas, tinha um espetáculo que era de rua e a gente trabalhou muito, assim. É bacana também, né? Trabalhar na rua é muito legal. Mas só de não ter um teatro, a gente já vê essa... O que é que, às vezes, o poder público tá vendo, como que ele está olhando e enxergando os artistas, né? Ou a importância que ele está dando para... E é engraçado, porque é uma profissão, né? É uma profissão com pouco espaço para a gente atuar, é uma profissão, né? Então, como que a gente faz se a gente não vai, às vezes, conseguir ter essa projeção que, às vezes, algum cantor pode ter? Porque quando a gente está falando de coletivo de dança, né, de bailarinos e tudo mais, o Brasil tem, é claro que ele tem bons bailarinos e tudo mais, mas, né, quando a gente pensa assim, tem uma escola, a gente pensa na escola russa, pensa na escola francesa, a gente pensa nas escolas. Quando a gente fala assim, qual a escola brasileira? Né? Quando a gente pensa, vou falar do Grupo Corpo, né? Vou falar de um outro, mas a gente não consegue visualizar isso tão claro quando a gente vê os cantores, ou às vezes quando a gente vê os artistas de televisão, de novela, de cinema. Né? A gente tem, né, a gente sofre um pouco esses obstáculos. Então, Vanessa, e como que você se vê no futuro? A sua arte? Nossa. Como que eu me vejo no futuro? A sua dança, a sua forma de fazer, porque você é muito performática. Muito visceral. Nossa, eu lembrei de uma amiga falou isso pra mim esses dias, você acredita? Ela falou assim, você é muito visceral, tipo, às vezes, que às vezes pede até uma calma, assim, calma aí. Acho que isso tem a ver um pouco com a sede, né? Eu vou até beber uma água.
Se for por sede, né? Que não seja por falta de sede. Não, que não seja por falta. Enfim, que seja pela água. Obrigada pela água. É uma vontade, um desejo muito grande. Nossa, que direciona, né? Que vai direcionando. Por isso que estamos aqui, acredito. Né? E aí você poderia, né? Você pode aproveitar mais isso, porque isso é muito visceral. Foi um conselho, Kátia? É um elogio. Vamos aproveitando. Mas pode ser um conselho também, mas é primeiro como um elogio. Não, então vamos aproveitar a visceralidade. Se é boa, né? Acho que o que é bom... Chama atenção, prende as pessoas. Nossa. Você já ouviu uma frase assim? Prego que se destaca é martelado? Sim, já ouvi. Nossa, essa frase ela acontece no meio da dança, acontece bastante, sabe? Então acho que assumir lugares de destaque exigem uma responsabilidade, né? E uma maturidade. Será? Você não acha, não? Precisa, mas... Pensando na martelada. Mas todo artista quer mostrar, então que venha 1000 marteladas, desde que eu seja... desde que as pessoas olhem e falem assim, nossa, que coisa bacana que você fez. Uau! Isso se chama coragem, né? Isso se chama coragem. Nossa! Acho que é isso que eu vim buscar aqui hoje. Vim buscar uma dose de coragem. Você sabia que você me encoraja, né? Você sabia disso? Você já me disse algumas vezes, mas eu acho assim que você tem tudo. Tudo? Tudo. Tudo. Porque seu trabalho é bom. E você dança muito bem. Então, Anissa, eu não sei nem quantas horas são, porque aqui está tudo zerado. Depois você corta isso. Está zerado. Quanto tempo que deu isso aí? Olha, tem tempo até. Pois é, vai dar tempo até para você dar recado, vai dar tempo para você falar o que você não gostaria, se tem mais alguma coisa para falar. E então, que massa. Hoje a gente tem visto, né, essa dança, né, da periferia cada vez mais alcançando notoriedade e espaços. E você é uma dançarina que tem experiência com balé clássico, que tem experiência com dança contemporânea, tem uma experiência acadêmica, né? E aí, como você consegue incorporar esses elementos, às vezes, da questão da periferia, ou dos movimentos periféricos, na sua pesquisa de dança, ou nos lugares que você vai? Você consegue fazer isso fácil? Como que é? Ou depende do corpo, da pessoa? Porque, às vezes, né, a periferia, as pessoas da periferia também têm um corpo, têm uma identidade, né? Elas têm marcas que às vezes aparecem na dança. E aí, como que você, se você consegue, né? E eu te faço essa pergunta até porque você está lá no Quírios, e aí o Quírios é um projeto de periferia. Né? E como que você, né, uma pessoa que dá aula na Savassi, dá aula num outro lugar, né, e aí depois chega lá no Quírios, e aí tem esse desafio, porque é uma outra realidade. E aí você dança com 2 dançarinos, que é o Seban, acham que é um... Eu já, né, imagino que deve
dançar muito bem, até gostaria, não, mas para lá, o Zouk, que também, entendeu? E aí, quando você vai lá para meninos que, às vezes, estão pensando que o dançar é só uma coisa, que não é aquilo que, de certa forma, eles já fazem também no cotidiano. Nossa, pergunta legal, assim. Então, quando você começou a sua pergunta, logo falando das danças periféricas, logo eu me lembrei de um movimento que está se destacando muito em Belo Horizonte hoje, que é a companhia Lá da Favelinha, que é do projeto Lá da Favelinha de dança. Então, é uma galera que hoje apresentou um espetáculo de funk, por exemplo, num espaço como o Grande Teatro do Palácio das Artes. Então, quando você falou disso, foi o primeiro movimento que me veio assim na cabeça. Tipo, olha, tem dança periférica começando a ocupar alguns espaços importantes. Eu sempre tive contato com o jazz, com as danças urbanas, para além do balé clássico, né? Assim, outras danças que são as danças periféricas, a gente pode falar das danças negras e das danças populares, né? E aí eu sempre tive contato com a cultura, mas uma coisa que eu acho assim que hoje essa pauta ela me convida muito a pesquisar e a estudar mesmo, assim, a estudar para poder ver de que forma que a gente vai expandir, fortalecer e ampliar essa nossa possível forma de dançar. Então, hoje, por exemplo, eu estou lendo agora a dissertação de uma amiga, que é uma artista da dança também de Contagem, que é a Anne Caroline Vaz, e ela é uma mulher preta, periférica, e ela faz na pesquisa de mestrado dela uma pesquisa em relação aos coletivos negros que foram criados na universidade, né, na Universidade de Dança, e ela faz com outras 2 universidades do país, e entender o que esses coletivos estão trabalhando, porque ela vai falar ali de, por exemplo, uma ausência de referências de danças negras e periféricas na universidade, o que faz com que esses coletivos se juntem e se criem, né, que é para falar de uma falta mesmo, de uma falta, de uma negação, né, de referências todas, assim. Então, o que é uma contradição, porque quando a gente pensa em muitos artistas norte-americanos que são negros, né, e que dançam e cantam, né, e são até considerados assim os tops, né? Exatamente. O que é uma contradição. Sim. Então, eu percebo, assim, né, quando eu leio a tese dela e leio outras coisas, assim, o quanto que, por exemplo, esse espaço, quando eu atravessei a universidade, eu não sofri esse impacto. Então, para mim, era tudo lindo, assim, de um encontro, assim, com a dança que foi muito inteiro, para mim foi muito inteiro, né? E aí perceber, assim, na trajetória desses próprios colegas que para as pessoas que estavam do meu lado não era isso, né? Então, poxa, eu tô amando isso tudo aqui, esses conhecimentos, esse encontro, mas tem alguém que não está se reconhecendo, tem um corpo que não está se reconhecendo aqui, nesse lugar. E realmente a questão da universidade, a questão do negro na universidade é uma coisa que só está acontecendo por causa de algumas políticas, é uma coisa recente. Eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade de Sociologia, um dia eu estou lá sentada e uma menina chega, ela é negra, ela olha para a sala inteira, olha para todo mundo, aí vira para mim e fala, você vai ser minha colega. Aí eu falei assim, bom, já me marcou, eu já sei o que eu sou. Porque ela já chegou na sala, olhou para todo mundo, eu tinha que ser colega dela.
Aham. Entendeu? E realmente na sala tinha 2 pessoas, eu e ela. E aí não tinha quase ninguém mais. E eu estou falando de 2000, né? A gente está falando aí de 25, né? Então, assim, aí você imagina, hoje eu estou fazendo novamente faculdade, né, letras, e hoje eu já vejo uma diversidade maior. Mas eu imagino, né, que ainda quando você pensa na literatura, né, quantos livros de negros você vai ver no Brasil, que você vai poder ler e estudar com o mesmo afinco que você vai estudar dos outros, né? Até o próprio Machado de Assis não foi reconhecido como negro, né? Agora que as pessoas sabem que ele é, mas não era reconhecido. Então, a gente imagina que em todos os lugares, né, em todas as ciências, todas as formas de conhecimento, essa coisa da cultura, né, que é produzida pelos corpos pretos é negada, né, de primeira. E aí é uma luta para poder isso ser absorvido e ser visto também como algo que é bonito de se ver, como algo que é valoroso, que tem valor e tudo mais. Né? Esse processo é um processo, não é tão fácil assim, tão rápido. Né? Então, a gente se pergunta assim, né, a dançar. Quem vai dançar o quê? Né? Vai dançar o que ela é, o que a comunidade dela é, o que aquela cultura é. Então, se as pessoas passam por um processo de negação dessa identidade, de negação, assim, né? As violências que causam isso, essa negação, a invisibilização, né? De uma identidade, não só de uma pessoa, mas de uma cultura. Então, assim, isso não pode acontecer. Isso para um processo de dança, né? Eu chegar lá e eu preciso ter consciência de que isso acontece, porque não, na minha pele não vai dar, porque não é esse lugar. E não me atravessou. Essas violências não me atravessaram, mas atravessaram quem estava do meu lado. Então, como profissional que vai lidar com essa cultura e com esses corpos, é minha obrigação estudar. Minha obrigação entender o que acontece ali para que aquilo não aconteça. Para que a gente tenha um processo criativo a partir de... Ou se não... Né, se essa identidade sofre, né, violências, então, peraí, como é que a gente traz ela para cá, para o presente, para o trabalho, né? Como é que a gente trabalha, então, com essa identidade? Então, são perguntas. Eu vou para a sala com essas perguntas, eu abro espaço, eu mais abro espaço para ouvir o que essas pessoas, esses alunos querem falar do que trago e derramo, assim, informações. Então, muitas vezes, eu acho que esse espaço ele já pode ser um caminho para que esse corpo falar o que ele precisa naquele momento, enfim. Mas é um desafio bem interessante, assim. Como você falou, o público lá, por exemplo, na Savassi, vai ser outro. Então, é uma outra lida, às vezes é um corpo que já está mais descansado do que de quem é de uma periferia, que anda só a pé, então, assim, são processos, né, que são diferentes. E, ao mesmo tempo, tem suas marcas também. Essa, por exemplo, a marca do que a gente está vivendo hoje, assim, de essa aceleração, essa desconexão com o próprio corpo. Isso é geral. A desconexão com o próprio corpo é geral. Então, isso não é qualquer coisa também. Isso é seríssimo, isso é grave. Isso é grave. É algo que tira o aspecto de vida mesmo das pessoas, assim. Você poderia explicar isso melhor? Nossa. Um exemplo. Poderia ser com exemplo mesmo. Exemplo. O que acontece com uma pessoa que está desconectada do corpo dela? Nossa. Não se vê, não consegue se enxergar. Não... Eu acho que é o estado propício para nascer o zumbi, sabe? Assim, quando você faz aquela coisa ali, mas aquilo
nem significa tanto assim para você, sabe, assim, você está passando o tempo, assim, vivendo num modo que, né, você está ali, mas você não está ali, não está satisfeito, não está realizado, está tendo que aguentar mais do que criar, porque a arte é a criação, né? Então, E a arte, ela promove uma integração do sujeito com ele mesmo, né? Porque no momento da criação isso acontece. Essa é a mágica da arte, né? Que quando você está criando, você está integral. Você não está pensando lá e tanto aqui. Você tem que estar ali junto. Exatamente. Então, essa história, quando você começou a falar dessa história, eu me lembrei de uma ocasião, assim, de quando eu dei aula, por exemplo, para alguns agentes da União. E aí, quando eu recebi um outro, assim, eu dei aula para um, depois eu recebi o outro. Quando eu recebi ele, eu lembrei do outro, aí eu mandei uma mensagem, né? Falei assim, oi, mais um rapaz que veio fazer aula comigo, que trabalha como agente da União enfim, eu não lembro exatamente o que ele me falou, mas depois que eu mandei a mensagem, o primeiro falou assim, nossa, você vai fazer assim, valer a pena a vida de mais um agente frustrado e que a vida não tem sentido. Então, assim, pensa, às vezes algumas pessoas vão passar um tempo estudando para fazer um concurso, para passar em algum lugar e trabalhar, e aí passou, mas aquilo ali tem sentido nenhum. Preenche como, né, o dia a dia, a vida. Então, se não tem preenchimento, vai ter uma busca por esse preenchimento em outros espaços, mas aí vai continuar mantendo aquilo. Enfim, é uma coisa meio maluca e que leva as pessoas ao caos. Então, tem alguma coisa que você gostaria de falar mais e que nós não falamos? Nossa, acho que a gente bateu o maior papão aqui, né? Foi muito legal. Acho que não faltou nada, não. Então, Vanessa, obrigado por ter falado com a gente, conversado nesse podcast, por falar em arte. Aqui a gente conversa com o artista, a gente quer saber o dia a dia dele, como que é que acontece. Artista de contagem, né? A gente está dando essa visibilidade, a gente gostaria mesmo, porque a gente se importa com os artistas. A gente sabe que sem a arte, sem o artista, a cidade fica muito esquisita, né? A gente não pode continuar tendo a imagem só de uma cidade industrial. A gente tem que ter aí flores, temos que ter poesia, temos que ter movimento, dança, né? Música. A gente tem que fazer esse dia a dia, né? Ficar mais leve, mais florido, né? Para a cidade, porque é um trabalho muito importante. E eu gosto muito do que você faz, Vanessa. O seu trabalho é muito lindo. Obrigada por você ter vindo e aceitado o nosso convite. Ai, eu que agradeço. Eu estou me sentindo super chique aqui. Acho que não sei, uma primeira vez. Uma entrevista assim com o microfone chique, o pessoal chique aqui atrás, você chique aqui na minha frente. Eu agradeço demais. Então tá. Olha com vocês, né? E por falar em arte, nós encerramos por aqui mais um dia, mais um episódio, mas nós temos mais 2 por aí episódios. Tchau. Tchau.